Que são elas, qual a função delas, tá? Pronto. Aqui a gente vê as mitocôndrias, né? As mitocôndrias têm essa estrutura, parece um feijão, mas é invisível olho nu, né? Tem duas membranas, uma externa lisa e uma interna com cristas, né? Incrustadas. Tem um líquido que preenche elas, que é a matriz mitocondrial. Elas são responsáveis pela respiração celular e produção de energia. Então, para que nossas células produzam energia e respirem, quem vai fazer isso é as mitocôndrias. Células que utilizam bastante energia têm mais mitocôndrias, como as células musculares, dos músculos. E essa questão vai para a prova, presta atenção. Qual é a célula do corpo dos animais que mais tem mitocôndrias? Os músculos. Porque as células dos músculos precisam de muita energia. E as mitocôndrias servem para isso, para produzir energia. O complexo de Golgi é isso aqui, ó, veja, parece uma malha pregueada, né, uma sobre a outra. Ele é formado por pequenas bolsas, serve para armazenar e descartar a substância. Tudo que entra e sai da célula tem que passar pelo complexo de Golgi. Ele empacota tudo que entra e sai. Aí vocês podem perceber aqui, tipo uma demonstração, ó. Tá aqui a célula, né, aí vai liberar alguma substância. Aí veja, o complexo de Golgi, ó, ele vai caminhando para as extremidades, para liberar a substância que vai sair da célula. Então, a função do complexo de Golgi é empacotar tudo que entra e sai da célula. E a função da mitocôndria é produzir energia e a respiração celular. O reticulado endoplasmático. Existem dois tipos de reticulado endoplasmático. Aqui vocês estão vendo o reticulado endoplasmático liso. Ele é responsável pelo transporte, distribuição e armazenamento de substância. Tudo que é produzido, transportado e distribuído dentro da célula, quem vai fazer isso? Reticulado endoplasmático. Aí tem o liso e o granuloso. Esse é o liso, ó, em forma de tubos, né? Tubinhos. Formam uma rede de canais que ocupa grande parte do citoplasma e eles produzem, distribuem tudo dentro da célula. Eles produzem proteína, gordura, que tanto serve para a formação estrutural da célula, como também para mandar para outras células dentro do corpo humano, né? Os lisossomos, ó, parecem umas cuinhas, mas porque estão cortados no meio, são tipo umas bolinhas mesmo, ó, umas vesículas. Elas são estruturas responsáveis pela digestão da célula. Todo nutriente que entra dentro das nossas células, que vem pelo sangue, né, a gente se alimenta, aí os nutrientes caem no sangue e o sangue leva para todas as células do corpo. Então, quando os nutrientes caem da célula, eles vão direto para os lisossomos, que é como se fosse o estômago da célula, né? Os lisossomos é o estômago da célula, eles são responsáveis por fazer a digestão celular. E aí, ó, vamos supor que isso aqui seja uma célula, entrou uma substância, cai logo dentro do lisossomo. Dentro dos lisossomos existe um monte de enzimas, que são proteínas responsáveis por digerir, né, os nutrientes. E aí vai começar a digestão, vamos quebrando. O que presta eu mando para dentro da minha célula e o que não presta eu mando para fora da célula. Né? Os centríolos, quem são os centríolos? São um par, né? Sempre existe aos pares nas células. Eles são formados de 9 feixes de 3 filetes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 feixes de 3 filetes. Tá aqui formando bonitinho, né? Aqui esses feixezinhos ficam enroladinhos formando isso aqui. Como se isso aqui fosse de frente. A gente tá vendo de frente, de cima. Mas são isso aqui. Então, os centríolos são sempre em dupla. Eles participam do processo de formação de cílios e flagelos nas células, né, animais e da divisão celular, a multiplicação das células. Quando a célula vai se dividir, aí vai um para cada ponta da célula e começa a formar um fuso de proteínas para estrangular a célula no meio e virar duas. Os cloroplastos só são encontrados nas células vegetais, eles parecem as mitocôndrias, né? Ó, duas membranas, só que as duas membranas deles são lisas, diferente da mitocôndria. Eles têm esses granozinhos, né? Os granos com os tilacoides, que vão produzir aqui nos granos a fotossíntese, né? São responsáveis pela fotossíntese, que é a produção de alimento nos vegetais. É nessas estruturas que encontramos a clorofila, que é um pigmento verde, e são encontrados nas células vegetais. E a clorofila é responsável por fazer a fotossíntese. Bonitinho. O núcleo. Falamos de algumas organelas, a gente não falou de todas não. E foi por cima, porque a gente vai ver no capítulo 5 e 6 mais profundamente sobre elas. O núcleo também a gente vai falar no capítulo 7. Vamos aprofundar mais, aqui é só uma introdução rápida. Então o núcleo ele atua na reprodução celular, né? Quando a célula vai se multiplicar, formar outras, primeiro o núcleo divide, forma uma cópia de si mesmo, para depois a célula se reproduzir, né? Ele também é portador das características hereditárias, o DNA de todos os seres vivos estão dentro de suas células, é guardado no núcleo, e ele coordena as atividades celulares, né? Todo o funcionamento da célula, para que ela respire, digere, se mexa, tudo que a célula faz, quem controla é o núcleo. É como o nosso cérebro, né? O cérebro é o órgão que controla todo o funcionamento do nosso corpo. Sem o cérebro, nós estamos mortos. E o núcleo também controla todo o funcionamento da célula. Se eu tirar o núcleo de uma célula, ela não vai conseguir mais fazer nada.
E aí vocês podem ver o núcleo, né? O núcleo de uma célula eucariótica, claro, né? Organizado, ó, tem o nucleolo, que é esse mais do centro. Esse todo azul é o núcleo. Aí tem poros, né? Esses buraquinhos aqui são os poros, porque o núcleo precisa se comunicar com a célula, né? Passar informações. É o espaço entre membranas, a membrana externa e a membrana interna. A membrana do núcleo é chamada carioteca, né? Nós chamamos de carioteca essa membrana, certo? Que reveste o núcleo das células, ok? E esse aqui rosinha, essa malha pregada rosa encostada no núcleo, é o retículo plasmático rugoso ou granuloso, que serve para produzir proteína, né? Ele fica perto do núcleo, pregado no núcleo, porque ele produz proteína e o núcleo passa informação para a célula através de proteína, né? Para que o núcleo mande a célula respirar, digerir e excretar, é uma informação química, não é informação nervosa, né? Porque é uma célula. Então, essa informação é transmitida à célula por meio de uma proteína. Então, quem vai fazer isso? O retículo plasmático. O núcleo manda a informação, o retículo plasmático através dos ribossomos, essas bolinhas, tá vendo as bolinhas aqui? É os ribossomos. Eles produzem as proteínas que vão dar a informação para que a célula faça alguma coisa, respire, excreta, digere, faça alguma coisa. Então, o núcleo é formado de 4 partes. A carioteca, que é a membrana dupla e porosa que envolve o núcleo, né, permitindo a comunicação com o citoplasma. O nucleoplasma, que é a massa fluida limitada pela carioteca que ocupa o interior do núcleo. Ou seja, o que é o nucleoplasma? O líquido que preenche o núcleo. Plasma não é líquido em grego? Então, o nucleoplasma é o líquido que preenche o núcleo. Certo? A cromatina, que é o material constituído por DNA, material genético, responsável pelas características hereditárias. Quer dizer, dentro do núcleo está o DNA, na forma de cromatina, que é o DNA descondensado. E o nucleolo, que é a estrutura que produz proteínas, né? Que é aquela parte mais do interior. Ó, isso aqui, essa bolinha aqui é o nucleolo. Vai mandar a produção, controlar a produção de proteína. Fica mais no interior. Então, carioteca, nucleolo e o líquido que preenche, que é o nucleoplasma. Certo? E o DNA fica lá dentro. Pronto, então essa foi nossa aula de hoje, encerrando o capítulo 3 sobre citologia e microscopia. Quero que vocês assistam essa aula, né, e façam algumas anotações no caderno de vocês sobre tudo isso que a gente falou aqui, certo?